Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, aqui agora eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. E ainda mais, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Sua vida, sua responsabilidade. Você vai ouvir agora a 15ª parte da mensagem nas cartas do apóstolo São João, e quero destacar 1 João capítulo 5, versículos 1 a 7. Se sente pronto para ouvir? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículos 1 e 2. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 5. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. 1 João, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus te fará imbatível. Quero chamar a sua atenção aqui e agora para essa verdade. Eu fico imaginando as certezas inabaláveis do crente. O apóstolo São João escreveu o Evangelho para os incrédulos e esta carta para os cristãos. O propósito do Evangelho era levar
os incrédulos a crerem em Cristo, o Filho de Deus, a fim de terem vida em seu nome. O propósito desta carta era dar aos crentes em Cristo Jesus a certeza da vida eterna. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Depois de desmascarar os falsos profetas gnósticos que disseminavam suas heresias, tentando enganar os crentes, mostrando que eles não conhecem a Deus, não são de Deus, mas do maligno, do mundo, e por isso saíram da igreja. O apóstolo São João agora fala sobre as certezas daquele que é nascido de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. O texto em apreço fala sobre 7 certezas que marcam a vida do verdadeiro crente. Fique atento. A palavra sabemos ocorre 30 vezes nessa carta e 8 vezes apenas neste capítulo 5 da primeira carta do apóstolo São João. A vida real é construída sobre o sólido fundamento de certezas inabaláveis e não sobre areia movediça das especulações. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eu continuo imaginando o que você deve saber. Quais são as certezas do crente? Faça um ensaio mental aqui agora sobre esses novos comportamentos. Vai ser bom para a sua vida. Pense comigo. Temos a certeza de que pertencemos à família de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao do que dele é nascido. 1 João capítulo 5, versículo 1. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 2. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 5. A palavra de Deus, a Bíblia, vai te tornar inabalável. Quero chamar a sua atenção aqui agora para essa verdade. Pense comigo. Ao longo desta carta, o apóstolo São João elaborou 3 provas irrefutáveis para distinguir um crente falso e um crente verdadeiro. Se sente pronto para ouvir? O crente verdadeiro é conhecido por 3 provas fundamentais: a fé, a prova doutrinária, o amor, a prova social, e a obediência, a prova moral. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. A fé, o amor e a obediência são as provas cabais
de que pertencemos à família de Deus em Cristo Jesus. Fique atento. Vou compartilhar agora mais uma vez estas 3 provas. Em primeiro lugar, o crente é conhecido pela sua fé em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, versículos 1, 4 e 5. Aproveite aqui agora o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Fique de olho. Os falsos mestres gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo Jesus, mas os crentes verdadeiros creem que o Jesus de Nazaré é o próprio Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Os crentes verdadeiros creem que o homem nascido de Maria é o próprio Filho de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus possuem uma fé ortodoxa acerca da pessoa de Cristo Jesus. Fique atento. Quando o apóstolo São João diz todo aquele, indica que o Evangelho não exclui ninguém. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Qualquer um que coloca sua fé em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com sinceridade, é nascido de Deus, é filho de Deus. Cristão é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob o Pôncio Pilatos, era o Cristo, o Messias, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. Quero chamar aqui agora sua atenção para esta verdade. A fé em Cristo Jesus concede 2 benditos privilégios. Se sente pronto para ouvir? Primeiro privilégio: participação na família de Deus. A fé em Cristo Jesus concede 2 privilégios. Segundo, vitória sobre o mundo. Aqueles que pertencem à família de Deus por creem que Jesus é o Cristo são aqueles que vencem o mundo. Não há pertencimento à família de Deus, nem vitória sobre o mundo para aqueles que negam a divindade e a humanidade de Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. A palavra vencer é usada aqui numa forma verbal que significa vitória contínua no meio de luta incessante. A palavra de Deus te fará inabalável. A vitória de Cristo Jesus sobre Satanás, a vitória de Cristo Jesus sobre a morte e a vitória de Cristo Jesus sobre o pecado, como uma única vitória no tempo e para todo o tempo, fazem sua vitória ser a nossa vitória.
vitória dos crentes, a vitória da igreja. Vale destacar que o apóstolo São João ressalta não a pessoa vitoriosa, mas o poder vitorioso. Não é o homem, mas o seu nascimento de Deus é que vence. O novo nascimento é um evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo em que Satanás governa para a família de Deus. Só Cristo Jesus pode dar um novo nascimento nesse sentido. Ele, Cristo Jesus, habita na eternidade. Quero chamar sua atenção para esta verdade. Em segundo lugar, o crente é conhecido pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus vai fazer você inabalável. Se a fé em Cristo Jesus é a prova doutrinária que evidencia a legitimidade da nossa experiência cristã, o amor a Deus e aos irmãos é a prova social. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus, assim como é impossível amar a Deus sem amar seus filhos. O amor é a apologética final. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Não é o amor que nos salva, mas ele é o apanágio dos salvos. O amor não é a causa da salvação, mas a sua evidência. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, o crente é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 2. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. 1 João, capítulo 5, versículo 3. A Bíblia diz: eu acredito, a palavra de Deus te fará inabalável. O amor a Deus é provado pela obediência a Deus. O amor a Deus não consiste de palavras faladas, mesmo que bem intencionadas, mas de determinadas ações que demonstram obediência aos mandamentos de Deus. O amor aos irmãos expressa-se em serviço sacrificial e o amor a Deus em guardar os seus mandamentos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os mandamentos de Deus não são penosos por duas razões. Primeira, amamos a Deus e que amamos a Deus e que obedece com alegria e não como obrigação. O amor a Deus torna seus mandamentos leves. Segunda, porque com a ordem para obedecer,
recebemos o poder para cumpri-la. Você consegue entender? Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Temos a certeza de que Jesus Cristo é Deus. A Bíblia diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. 1 João, capítulo 5, versículo 7. E três são que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. 1 João, capítulo 5, versículo 8. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 9. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Aproveite aqui agora o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Nenhuma doutrina foi mais atacada ao longo dos séculos do que a doutrina do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta doutrina não é uma questão secundária nem lateral, mas está no núcleo do cristianismo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Como você pode saber que Jesus Cristo é Deus? Os principais sacerdotes e os fariseus do seu tempo chamaram-no de enganador, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivia ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 63. Outros disseram que ele, Cristo Jesus, foi um religioso fanático. Os mestres gnósticos diziam que ele, Cristo Jesus, era apenas um homem comum, sobre o qual veio o Cristo no batismo, o qual deixou quando foi crucificado. Ário de Alexandria disse que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Aceita a testemunha de Jeová. Diz que Jesus não é Deus. Os espíritas dizem que ele foi um grande mestre. Os muçulmanos dizem que ele é apenas um grande profeta. Mas quem de fato é Jesus Cristo? Quer saber? Vou destacar aqui algumas verdades. Em primeiro lugar, o tríplice testemunho na terra. A Bíblia diz: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. 1 João, capítulo 5, versículo 7. E 3
são que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes no só propósito. 1 João, capítulo 5, versículo 8. Está na hora de você saber desta verdade. Esta passagem foi motivada pela necessidade de contra-atacar uma marca sutil do gnosticismo ensinada por um filósofo de Éfeso chamado Cerinto. O apóstolo São João vai direto contra ele, não com exposição pessoal, nem com acusações, mas com uma afirmação da verdade. Cerinto ensinava que Jesus de Nazaré tornou-se filho de Deus ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele, Cerinto, afirmava que o Cristo divino desceu sobre o homem Jesus na época e abençoou seu ministério, mas partiu antes do sofrimento da crucificação. O apóstolo São João refuta estas ideias dos mestres gnósticos e coloca o machado da verdade na raiz dessa perniciosa heresia. Quero chamar a sua atenção para ficar atento às heresias dos falsos mestres gnósticos. Quer saber o que o apóstolo São João quer dizer quando afirma que Jesus veio por meio da água e sangue? Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Água e sangue faziam referência ao batismo e à morte de Cristo Jesus. O milagre acontecido no Rio Jordão, por ocasião do batismo de Cristo Jesus, quando o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". E ainda mais, o milagre acontecido no Calvário, por ocasião da morte de Cristo Jesus, quando a escuridão veio sobre a terra ao meio-dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e mortos se levantaram da sepultura. Foram os túmulos, foram os testemunhos de Deus acerca do seu Filho. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O propósito do apóstolo São João é mostrar que Jesus é o mesmo desde o seu nascimento até a sua morte. Ele é o homem Jesus, é o Cristo de Deus, 100% homem e 100% Deus. A única maneira de lidar com a falsidade teológica é afirmar a verdade. Heresias crescem nas igrejas onde a vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus e a sua presença viva não são pregadas ou ensinadas de maneira convincente. Não ousamos omitir nada do que Cristo Jesus fez por nós, do nosso testemunho. Natal, Sexta-feira Santa, Páscoa e Pentecostes são motivos para a esperança numa era de desespero. O apóstolo São João deixa claro que o Espírito da verdade testifica na terra com água e o sangue de forma unânime e com o mesmo propósito, que Jesus é o Cristo, que ele é humano e divino, em contraposição às heresias dos falsos mestres gnósticos.
Quer saber mais? Dessa forma, temos dois tipos de testemunho: objetivo e subjetivo, histórico e experimental, água e sangue por um lado e o Espírito por outro. Gostou do resultado? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é a única esperança de salvação de sua alma. Você já entregou a sua alma para Cristo Jesus? Você já pediu perdão dos seus pecados a Cristo Jesus? Se ainda não, você ainda tem a oportunidade hoje de entregar a sua alma para Cristo Jesus e pedir perdão dos seus pecados a Cristo Jesus. Você sabe, Cristo Jesus é a única esperança para a sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado